Boa noite, ouvintes! Tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez essa semana sozinha, abandonada, judiação. Minha colega Simone Toigo ainda tá internadinha lá no hospital. Todo mundo mandando bons fluidos para ela ver se sai logo e semana que vem esteja aqui conosco, não é verdade? E, obviamente, que sozinha eu não tô só sem a minha parceira, né? Mas tô aqui muito bem acompanhada de 3 pessoas maravilhosas no estúdio. A gente vai conversar com 2 advogados hoje. Então, ouvintes, hoje eu estou protegida, pelo menos judicialmente, né? Juridicamente. Para falar sobre o nosso tema do mês, que é liderança. E o que os advogados têm a ver com essa questão de liderança? Vocês devem estar se perguntando agora, não é verdade? E eu vou responder para vocês. O líder, ele precisa pensar num comportamento preventivo, ele precisa pensar na prevenção jurídica de todos os setores que o cercam. E para isso a gente está aqui com o Dr. Marco Cantuária e com o Dr. Robson Almeida. Boa noite, gente. Boa noite, Ale. Boa noite, Ale. Prazer enorme estar aqui. Hein? Prazer estar aqui com vocês. E é muito desafiador esse negócio de rádio aqui? Vocês estão gostando? É bom, é mais uma experiência, né? Muito legal, bem bacana. Eu acho que a gente tem um acesso, né? Conversar com esse público seu maravilhoso é uma oportunidade ímpar. Muito legal. Então, pessoal, hoje, como sempre, eu gosto de colocar um contexto na nossa conversa. E eu andei fazendo umas pesquisas sobre essa questão de prevenção. E eu caí num recorte muito interessante que é a respeito das falhas. Por que a gente falha? Né? Porque prevenir é para evitar a falha. E normalmente as falhas vêm por essa falta de prevenção. E eu elenquei algumas coisas como a gente falha porque não executa completamente as coisas que começa, não executa a tempo, não segue os planos de ações, não gerencia ou não utiliza as ferramentas corretas de forma correta, o conhecimento às vezes que está ao alcance. Enfim, não usufrui o capital humano, que eu acho que isso é a coisa mais importante da gente conversar, porque se existem problemas nas empresas, eles são gerados normalmente por conta de comportamento. Vocês concordam comigo ou não? Estou viajando. Não, sem dúvida. Boa noite, Ale, aos ouvintes. E penso que nesse tema é muito comum a gente perceber que não está inserido na cultura do brasileiro planejar. Nem prevenir, né? Veja, ele não planeja para casar, ele não planeja para construir uma vida, vamos dizer assim. Imagine, então, pensar na prevenção do dia a dia, na como sua carreira, líder, enfim, né? Fica bem difícil, né? Então, fala aí, É verdade, Lê. Pegando um gancho no que o Marco está dizendo, as pessoas não planejam nem vida, nem morte, não planejam o que vão fazer amanhã, não pensam no amanhã. Só fazendo um paralelo, os americanos, por exemplo, eles deixam até a destinação que eles vão dar, a escova de dente deles. O brasileiro, né, ouvinte, nós não estamos acostumados com isso. Acho que é muito frio esse negócio de planejar tanto ou prevenir tanto. Por exemplo, um tema que o brasileiro não aceita, né? Tocar é na morte, né? O que fazer? E depois que eu morrer? A empresa, os bens, enfim. E a gente tem que ser prático, né? Vai morrer, né? A única certeza que a gente essa tem. certeza. É um tabu que a gente ainda enfrenta, né? Então, pessoal que está aí nos ouvindo, indo para casa, ou indo para o trabalho, no trânsito, ou até na internet, em casa ou no seu escritório, liga aqui pra gente no 3016-1764. Tomás está aqui pronto para te atender, cheio de amor. Ele é uma pessoa muito doce. 3016-1764 ou 3016-1765. Traz pra gente informações sobre essa questão toda de prevenção. O que você tem feito para evitar prejuízos, para evitar desgastes? Conta pra gente, ok? 3016-1764, fala com o Tomás, deixa seu nome, seu telefone. Então, enquanto vocês se preparam para ligar, eu queria perguntar o seguinte para vocês. A gente está falando muito aqui dessa questão de preventivo. Mas o que é esse direito preventivo? Qual que é a importância disso para um líder? Ale, o direito preventivo é um ramo muito pouco explorado hoje no nosso país. Porque nós advogados, a maioria pelo menos advogados, só pensam no pós, não pensam no antes. O direito preventivo tem essa visão de você pensar em antes do problema se materializar, antes desse problema acontecer. Um exemplo, para quem está no trânsito, por exemplo, olha, vou sair e eu sei que eu vou beber. Não é?
por que não você ligar para o seu advogado antes e perguntar, olha, o que pode me acontecer se eu beber? E não você ligar para o seu advogado e falar, olha, eu estou preso aqui numa blitz de trânsito. Com isso, tomar uma decisão melhor, Exato, mais inteligente, que é não sair dirigindo. Não dirigir. Vai beber, vai de táxi, né? Vai com um amigo que não bebe. Chama o advogado. Consulta teu advogado. Isso é difícil de se encontrar no mercado. Mas essa é a ideia do direito preventivo, de que você se informe, que você identifique o problema antes de ele acontecer. Porque depois que ele acontecer, além de ficar mais difícil de você reverter, fica muito mais caro, com certeza. Sim, isso é muito legal. E no líder, na rotina de um líder dentro da sua empresa, seja ele um líder de uma área, de uma empresa inteira, um empresário ou até um empreendedor individual, como é que esse comportamento preventivo pode acontecer? Hoje, cada vez mais, profissionais liberais, executivos, os verdadeiros líderes da empresa precisam se atualizar e ter uma visão de futuro em gestão, né? E o direito preventivo precisa estar inserido nessa forma de gestão. Costumo dizer que a gente consegue visualizar facilmente quem está lá no topo, sabe, Ale? A gente consegue enxergar quem está lá no topo, mas a gente não consegue enxergar que ao lado deles estão sempre uma assessoria jurídica preventiva. Então, o profissional liberal, você que está indo para casa, no carro, e está pensando já numa decisão que você tem que tomar amanhã cedo, né? Com o direito preventivo, você consegue receber todos os elementos, informações importantes, suficientes, a tempo de você tomar a melhor decisão para a tua vida. Isso muda tudo numa liderança, em conduzir um grupo e chegar ao topo, né? O Marco, existe um mito aí, aproveitando que você está trazendo essa provocação para quem tem que decidir alguma coisa amanhã de manhã, que provavelmente muita gente, existe um mito de que, não, isso é muito caro, talvez ter uma assessoria ali disponível para eu me prevenir pode custar caro. Como é que funciona isso para vocês, Marco e Robson? Bom, eu Robson falando. Eu penso que sempre o pós, né, você resolver o problema depois que ele aconteceu, sempre é mais caro. E o que é pior, a chance de você reverter é muito pequena, né? Então, quanto mais o problema está grande na tua frente, está crescendo na tua frente, mais a dificuldade que você vai ter de resolvê-lo, né? E o direito preventivo é justamente isso. Ele evita que o problema aconteça, mas se ele acontecer, você vai estar adequadamente documentado, adequadamente armado para ir para a batalha, para brigar de igual armas, né, com o seu opositor. O que eu posso dizer tranquilamente para os ouvintes, para todos que estão tentando buscar um pouco dessa informação, é que cada vez está mais barato, cada vez está mais acessível a busca de uma assessoria jurídica preventiva. Principalmente porque ela traz um momento importante, que é antes de se tornar um problema, onde as coisas realmente ficam mais caras, mais difíceis, né? Então, cada vez mais é possível buscar uma assessoria competente e mais barata. Então, muitas pessoas estão começando a se habituar a utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. E nessa época onde todo mundo só fala de crise, é comum e é possível reverter esse quadro, evitar fazer parte dessa crise, essa atitude preventiva? Ou tem alguma ferramenta, de repente, vocês podem disponibilizar alguma dica para as pessoas que elas podem acessar para ter informações? Como que você diria aí? Eu lembro que a gente fez uma vez uma reunião, vocês falaram de alguns sites com informações relevantes. Tem alguma coisa aí de cabeça? Peguei eles de surpresa. Não, isso é tranquilo porque é o nosso dia a dia, né? Nós também, advogados, também fazemos pesquisas, né? Em sites jurídicos. Para o ouvinte aí que queira se informar, primeiramente, óbvio que todos nós conhecemos, né? O São Google, né? Isso é básico, né? Agora, se você quiser se aprofundar um pouco mais, você tem o Migalhas, você tem o consultor jurídico, existem diversos sites que falam sobre matérias relevantes aí, não é? Do meio jurídico. Seria demais se eu não falasse que nós temos um site também, não sei se nós podemos falar. Lógico, nós temos um site com um blog, né, que nós demos algumas dicas, entregamos, porque nossa filosofia é entregar tudo, todas as informações que a gente puder passar para o nosso cliente, para os nossos seguidores nas redes sociais, a gente passa. Então nós temos um site que é o www.ascr.adv.br, onde tem inserido nesse site um blog, onde nós falamos sobre diversos assuntos, diversos temas relevantes para o pequeno, o médio empresário e o empreendedor também. Legal.
Ó, pessoal, 3016-1764 liberado pelo Tomás, para vocês ligarem aqui, ok? E falarem com os nossos advogados. Eu conheço um pouquinho aí de vocês e tenho consulta legal, né? Uma coisa bem bacana que eu gostaria que vocês falassem, porque isso é uma prestação de serviço para o ouvinte que está aqui. Pois é, é surpreendente quando a gente recebe as pessoas que conhecem, né? É uma ferramenta extremamente rápida e eficaz. E quando você pediu para a gente indicar alguns sites, o grande problema das pesquisas é a fonte, né? Tem vários sites, né? Até o Google, mas o problema é a fonte, né? E nós temos uma ferramenta que realmente tem feito muito sucesso e dentro das pessoas que buscam essa questão do direito preventivo. É o Consulta Legal. É o consultalegal.com.br, é o site, né? www.consultalegal.com.br, e vale a pena conhecer, fazendo aqui uma propaganda, mas acaba sendo um serviço realmente público aqui, porque me dá um traz exemplo aí, Marco, de uma história, algum exemplo Olha, prático de um líder utilizando consulta legal, utilizando essa questão do comportamento preventivo na rotina dele. Certo, tem muitas informações no dia a dia, muitas coisas interessantes. Temos ouvinte, Tomás? Olha, peraí, guarda a resposta. Tá, ok. Para ele não ficar esperando a gente. Quem fala? Boa noite, Oi, quem fala? Alexandra. Oi. A minha pergunta é sobre o imóvel que eu comprei. Eu fiz uma pesquisa e eu paguei por 3 anos e não me entregaram o imóvel. Nesse momento, eu parei de pagar e consultei um advogado e dei entrada no processo. E já fazem 4 anos e até agora meu processo não foi julgado e eu não recebi nada, né? Então, no momento que eu consultei, a empresa era uma empresa de índole boa. Como saber se, por exemplo, comprar um imóvel na planta? Tá. Alessandra Melchará, os nossos advogados vão te dar uma dica aqui. Bom, Alessandra Robson, boa noite, tudo bem? Ela tá ouvindo. Tá, ok. Alessandra, primeiro você fez aí 2 perguntas, né? Primeiro sobre o seu imóvel que você comprou, pagou durante 3 anos e depois deixou de pagar. Primeiro, esse tipo de pergunta é complicado para nós respondermos porque você tem um advogado constituído, né? Eu não posso, seria antiético da minha parte, falar, e principalmente por não conhecer o caso. Tá? Então, o que eu te recomendo... do que ela pode perguntar amanhã para o advogado dela. O que eu recomendo é você cobrar do teu advogado o teu direito, porque você tem e ele tem a obrigação de te dar o retorno. Então, o que ele tem que fazer é te dar, por exemplo, peça para ele o número do processo, em que fórum que está, qual é a vara, vá até o fórum, peça esse processo, que o processo ele é público. Então, você pode pegar esse número, ir até o fórum, tirar todas as informações no cartório, o pessoal do fórum te dá a informação para você poder saber em que pé que está esse processo e saber se existe esse processo realmente, se está em andamento, tá? Com relação ao mérito, eu não posso falar porque eu não conheço o caso. Com relação à aquisição de imóveis na planta, Alessandra, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, você tem que investigar pela internet a idoneidade da consultora, a idoneidade da compradora, verificar junto ao PROCON, não é? Se existem muitas reclamações contra aquela consultora, aquela incorporadora. Às vezes, não é? naquele momento não tem, mas depois aparece. Posteriormente pode ter. É importantíssimo que você guarde todos os materiais, os folders, tudo que foi te disponibilizado no momento da venda, que você guarde isso, que futuramente poderá servir, porque quando você pega o imóvel, ele tem que estar de acordo com o que foi prometido lá nos folders iniciais. O memorial descritivo tem que ser cumprido, você tem que guardar o memorial descritivo. Toda a documentação que é relacionada a imóveis, você tem que guardar. O brasileiro adora jogar documento fora, né, Rob? Não deve. Com relação a imóveis, na aquisição de imóveis, não deve. Tem que guardar o máximo possível, até você estar dentro do imóvel, estar tranquila. Aí sim mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho por via das dúvidas. Né? Legal. Obrigado, viu, Alessandra? E assim, vamos deixar o nosso amigo terminar aqui a resposta do Consulta Legal, da prática na empresa, como ele ajuda um... Ótimo. O Consulta Legal traz realmente novidades todos os dias. A gente de todo o Brasil faz consultas. E muitos executivos, líderes, realmente. Dúvidas como, por exemplo, já tivemos um executivo que, ao ser
ele promovido, a empresa fez uma proposta para ele mudar de sede, de estado. E com isso, antes de assinar o contrato, antes de aceitar aquelas condições, ele consultou a questão jurídica, os benefícios, o que a lei rege na relação de uma troca de função de estado, os benefícios. Outro caso são também a questão de assumir cargos de confiança, gerência. Há muita dúvida nisso, as pessoas aceitam muitas vezes, né, achando uma promoção ou um aumento, mas o que está implícito nas responsabilidades legais para assumir um cargo de gerência, um cargo de executivo, de cargo de confiança? Então, são questões variadas, mas que, consultando antes, você recebe, essas pessoas receberam informações importantes para tomar uma decisão, até mesmo para saber se aceitariam ou não. Uma sociedade, por exemplo, Ali, é muito comum a gente receber consultas, estou formando uma sociedade, ou então eu estou querendo sair da sociedade, como proceder? São cuidados que nós vemos nos profissionais liberais e empresários, que com essas informações antecipadamente, eles podem tomar essa decisão e conduzir a sua vida de uma forma muito mais tranquila e segura. Bacana. É interessante a gente ver que a gente está aqui falando de vários tipos de líder, né? A gente está falando lá do líder corporativo, a gente está falando do líder da família, né? Que essa pessoa que nos ligou, por exemplo, ela está lá liderando a família dela à frente de questões como de imóveis. E eu sempre ouço vocês falarem nas palestras de vocês sobre dois tipos de líderes. O líder reativo e o líder preventivo. Né? Tem um que vai mais por um lado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses dois lados aí. Muito bacana, porque se há tantos profissionais assim ajudando os líderes, né, e empresários, por que tantos problemas? E se tem algo que não aparece nas pesquisas, como o Sebrae e outras fontes importantes que nós temos no Brasil, que nós, dentro das auditorias jurídicas que nós fazemos, nós conseguimos identificar dois tipos de empresário. O primeiro deles é o empresário reativo, como você acabou de dizer. Gente, o empresário reativo é aquele movido pela dor. Ele realmente coloca sobre a sua empresa todos os riscos previsíveis. E ele gosta de viver pela dor. É interessante você falar isso, né, o Robson também. Porque não é só o empresário. Às vezes esse empresário também atrai um gerente assim. E aí um funcionário tem gente que adora ser movido pela dor. E tem dono de família. Frentes de família também, assim, sim, né? Sim, no nosso dia a dia, né? Às vezes as pessoas, mesmo na vida particular, são assim também, né? Fazer um paralelo, preferem tomar a decisão só lá nos 49 e aí já pode ser tarde, né? Então, o reativo é isso. Ele espera reativo. Chegar uma multa, ele espera ser autuado, ele não acredita. Tem uma ação contra ele, enfim, ele espera, né? Será que quem está ouvindo a gente é mais preventivo ou reativo, hein? Liga aqui, conta pra gente, pessoal. O que é muito comum, ali, se me permite, no empresário reativo, como é que fala, é assim, nossos clientes ou nas palestras que a gente dá, fala, mas doutor, eu estou há 10 anos com a minha empresa, nunca aconteceu nada, nunca foi um fiscal, nunca tive uma multa, só que um dia ele pode ter. Não significa que ele não tem, não significa que ele não vai ter. Que nunca vai ter. Se ele está há 10 anos e nunca teve, parabéns, você é um felizardo, né? Por enquanto. Agora, precisa ver, nesses 10 anos, qual foi o passivo que você criou na tua empresa, no teu negócio. Porque quando esse fiscal ou qualquer tipo de problema que você tenha, vai ser retroativo a esses 10 anos. Mas, Ale, o importante é que esse empresário reativo, ele tem cura, ele tem jeito. Tem, e é bom, muito importante. era isso que eu ia perguntar. Ele não vai padecer. Faz para ir pro outro lado? Não vai padecer. Pois é, o outro, vamos falar um pouquinho do outro lado? Fala para mim. Que o pessoal deve estar esperando. Qual é o outro empresário? O pessoal fica em pânico ouvindo a gente. O outro tipo de empresário que nós identificamos nesses anos de auditorias, de assessorias, é um empresário que é movido pelo prazer. Qual o prazer é esse aí? Pelo prazer de não ter dor. Então, ele não coloca sobre sua empresa riscos previsíveis. E ele consegue fazer uma gestão, imagina, de prazer. Né? Isso é muito bom. E o líder, executivos, líderes, gerentes, também a gente identifica isso. Aqueles que são movidos pela dor e aqueles que são movidos pelo prazer de não ter dor. Então, isso é muito importante. E o reativo também é possível. Ele reconhecer, buscar ajuda, e a gente consegue, com isso, fazer com que ele perceba que o mundo do empresário de sucesso, realmente, né, que é o empresário movido pelo prazer, é possível e é muito mais fácil fazer gestão. Falando nisso, eu conheço um empresário que é super dessa vibe.
Ele chama Sérgio Tinem, é dono da Expo Eventos Premium, que faz aqui o nosso apoio todo para a gente estar aqui, né? A Expo Eventos Premium, gente, pode contribuir, inclusive, com a questão preventiva que os doutores estão aqui falando. Por quê? Ela sempre fomenta palestras com temas super relevantes, eventos muito interessantes. Eu recomendo que vocês entrem lá no site da Expo, né? Agora, entra lá, expopremium.com.br ou liga no 382150... Opa, esse número é da Simone, é 35312222. Opa, senão já tô dando aqui o telefone do quarto que a Simone tá. Acho que ela não vai ficar louca, né, Tomás? O Tomás tá aqui me olhando, ele tá doido pra ir lá ver a Simone, mas não é liberado pela rádio. Pessoal, então, continuando essa questão da diferença aí do preventivo e do reativo, que vocês tanto estão falando, Robson, na prática, o que você diria para quem tá ouvindo a gente a partir de amanhã começar a fazer de preventivo na vida dele como líder para ter um pouco mais de sossego, um pouco mais de prazer, como disse aqui o nosso colega? Na minha visão, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal que pretenda modificar a sua vida e ter uma visão preventiva, ele deve primeiramente admitir que ele não é uma pessoa que tem essa visão preventiva, que não é um profissional com essa visão 360, porque a maioria dos empresários acham que só vão precisar de um serviço jurídico, de uma consultoria jurídica, quando o problema já estiver concretizado. Então, se ele tiver essa visão, é a hora de ele mudar, não é? Porque a consultoria jurídica, ela não é só não deve ser só para quando o problema se materializa, e sim antes, porque antes o profissional, a assessoria pode se planejar, pode produzir provas, pode orientar, não é? Pode evitar o litígio, não é? Então, eu creio que o amigo que esteja ouvindo agora tem que pensar de uma forma preventiva no seu negócio, ou seja, antes do problema se materializar, consulte um advogado, consulte um profissional da sua confiança, tenha opiniões, não precisa ser um advogado, podem ser dois, podem ser mais, ouça diversas opiniões e tome a sua decisão com segurança. Não tome decisões por instinto. Por achômetro. Por achômetro. A primeira você pode acertar, a segunda você pode acertar durante 10 anos, mas uma que você tome errado pode colocar o seu negócio, pode colocar... Tudo que você juntou até aquele momento, né? Todas aquelas conquistas podem ir por podem ruir por uma decisão. Você pode acertar 100, mas erro alguma você pode ruir o teu negócio. Então, a minha dica é essa. Consulte sempre, não é tão caro. Tirem da mente de vocês essa história de que advogado é caro, de que uma consultoria é cara. Não é. Principalmente preventivo, não é. Né? Principalmente preventivo. É acessível, eu tenho certeza que cabe no seu bolso, tá? E pense seriamente, a partir de hoje, em adotar a prevenção na sua vida. Muito legal. E você, o que você deixa de dica, Marco? Ele fala umas palavras bonitas, né? O ouvinte deve ficar doidinho lá. Esses advogados, gente. Muito bacana na questão dos gestores, dos executivos, de quem faz gestão no dia a dia. É preciso entender, perceber que quando nessas pesquisas nós vemos os motivos pelas quais algumas empresas não dão certo, a gente vê lá falta de lucratividade, de produtividade, problemas em ações, problemas com funcionários, com contratos. Mas, na verdade, tudo está numa essência lá atrás. Então, quando você usa o direito preventivo, você aumenta a sua produtividade, a sua lucratividade, porque você evita prejuízos que são previsíveis, como, por exemplo, ações contra danos, ações trabalhistas. Um exemplo. Um outro exemplo que demonstra isso, o próprio contrato de locação. Nas nossas auditorias jurídicas, nós percebemos que empresários, o documento com maior problema está justamente na elaboração do contrato de locação de um comércio, de uma empresa. Imagine. Que na empolgação ele vai lá e assina, né? Então, depois, e na renovação, o que vai acontecer? Então, são situações que não trazem segurança jurídica, mas que implicam na falta de produtividade, de lucratividade, de prejuízos, por causa de algo que deveria ter acontecido lá atrás. Então, é preciso realmente... Hoje não há mais espaço para amador no mercado, seja ele qual for, né? Só preciso tomar esse cuidado. É uma dica que a gente deixa e que vale realmente a pena para quem quer chegar no topo. Só fazendo um parênteses ali nesse caso que o doutor citou
do contrato de locação, imagina você que a empresa está há 5 anos por um contrato indeterminado, prazo indeterminado ali na sede dela, já está lá, só que ela não sabe que o contrato prazo indeterminado, por exemplo, basta ao dono do imóvel fazer uma simples notificação dele pedindo imóvel em 30 dias. Não é? Então, legal. Isso é realmente um fator que as pessoas não se atentam e é muito sério e causa muito prejuízo para as empresas. Pessoal, o Tomás está aqui dando tchau. Um dia eu ainda vou filmar a carinha dele quando dá a nossa hora. Ele fica lá dando tchau, falando acabou. Mas só pra gente se despedir, semana que vem a gente vai estar aqui de novo, ainda com o tema liderança. Gostaria que você deixasse aí qual o site que as pessoas podem te consultar vocês, escritório, para se prevenir. Ale, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar um presentinho aqui. Quem acessar o www.consultalegal.com.br pode ir lá se cadastrar, registrar, dizer que nos ouviu aqui no programa ao lado delas e vai ganhar 60 dias de degustação da consultoria jurídica preventiva pelo Consulta Legal. Olha lá, pessoal, tá vendo? Os ouvintes aqui sempre ganham presentes. Pessoal, vocês ganharam uma assessoria preventiva. E ó, vocês estão me devendo essa, hein? Até semana que vem eu volto com mais novidades. Espero estar aqui com a Simone e ainda falando de liderança. Um beijo, pessoal. Boa semana. Até lá.